pensa na palavra pecado. O que vem à mente? Para muita gente é culpa, é julgamento, é punição, né? Mas e se essa ideia toda estiver, na verdade, um pouco fora do eixo? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar numa outra visão, uma bem diferente. E se pecado não for um crime, mas sim uma doença que precisa de cura? Olha, vamos direto ao ponto, sem rodeios. E se todo esse castelo que a gente construiu na nossa cabeça sobre o pecado, sabe, aquela coisa de culpa, condenação, e se tudo isso estiver errado? O que a gente propõe aqui é uma virada de chave, uma mudança radical de perspectiva. A pergunta é essa: e se pecado não tem nada a ver com um crime no tribunal, mas sim com uma enfermidade que precisa de tratamento? Para a gente conseguir entender essa ideia, a gente precisa dar um passo para trás. Lá para o começo de tudo, para a queda. Porque olha só, na tradição ortodoxa, a queda não é só aquela historinha de desobediência que aconteceu um dia. Não, é muito mais profundo. É uma mudança radical na nossa própria condição de ser humano. E essa citação aqui de São João de Sandênis, nossa, ela é a chave para abrir essa porta. Presta atenção. O objetivo não é fazer ninguém se sentir culpado. De jeito nenhum. A ideia é outra, é despertar uma saudade, uma memória de quem a gente foi feito para ser. É como se fôssemos reis e rainhas no exílio, sabe? A gente está meio desfigurado, longe de casa, mas ainda carrega por dentro a lembrança do palácio. Tem uma palavra em grego, patos, que descreve isso perfeitamente. Originalmente, patos significava a nossa capacidade de se abrir, de ser tocado pela graça de Deus. Era algo bom. Só que, depois da queda, essa mesma capacidade se inverteu. Virou a nossa abertura para o sofrimento. Todas as nossas energias naturais, sabe, fome, sede, desejo, elas ficaram meio desorientadas, perderam um rumo. São João Crisóstomo tem uma imagem para isso que é uau, fortíssima. Ele diz que o ser humano era para ser como uma estátua de ouro, brilhante e perfeita. Mas com a queda, essa estátua, ela ficou sujeita à mortalidade, à corrupção. A beleza foi arranhada, sabe, maculada. Não foi totalmente destruída, mas com certeza foi danificada. Então, vamos resumir as consequências disso. O ponto principal é esse aqui. A imagem de Deus na gente continua lá, mas a semelhança, essa a gente perdeu. A nossa vontade ficou, como a gente já disse, desorientada. E aí surge o que os padres do deserto chamavam de filautia, que é basicamente um amor próprio doentio, egoísta. É a mãe de todos os vícios. Coisas supernaturais como comer ou descansar, de repente viraram um pretexto para a gente ser egoísta e indulgente. E essa é a analogia de uma santa do deserto. Ama sinclética é simplesmente genial. Pensa nisso. A alma é como um navio que perdeu o capitão e não sabe mais para onde ir. O corpo, que deveria ser um marinheiro ou remador que obedece, vira um tirano. Ele pega o leme e leva o barco para qualquer lugar, sem destino. Essa imagem, ela resume perfeitamente a nossa condição depois da queda. Ok, agora a gente chega no ponto central, no coração de toda essa conversa. A diferença crucial entre enxergar o pecado como uma culpa, algo jurídico, e enxergar como uma enfermidade, uma doença espiritual. A ortodoxia tem um termo específico para isso, pecado ancestral. E atenção, não é pecado original. Parece um detalhe, mas a diferença é gigante. A ideia é que ninguém herda a culpa pelo que Adão e Eva fizeram. O que se herda são as consequências. Pensa assim, é como herdar uma condição genética, uma doença, não uma sentença de prisão. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. De um lado você tem a visão mais jurídica, latina, pecado original, culpa, uma mancha moral, uma dívida. Do outro lado a visão ortodoxa, que é terapêutica, pecado ancestral, uma enfermidade herdada, a mortalidade e paixões desordenadas que precisam de tratamento. Percebe? O que se herda não é a sentença de um crime, é a condição de um paciente, não a culpa, mas uma natureza que ficou frágil. Então vamos deixar isso bem claro para não ter dúvida. Nessa visão, ninguém nasce culpado. Ponto final. Ninguém aqui é responsável pelo erro lá de Adão e Eva. O que acontece é que todo mundo nasce dentro de um mundo que foi afetado por aquele erro. Um mundo onde existe a morte e onde a gente trava essa luta interna constante. E para ver como essa diferença de teologia afeta as coisas na prática, não tem exemplo melhor do que a forma como se entende a figura da Virgem Maria, a Theotokos. Quando se olha para um ícone como esse, a perspectiva ortodoxa é fascinante. A grandeza de Maria não está em ela ter sido uma exceção, em ter sido poupada da nossa condição humana. Pelo contrário, a grandeza dela está justamente em ter triunfado dentro dessa condição, em total e perfeita sintonia com a graça de Deus.
E aí vem a consequência lógica de tudo isso. Se a herança não é uma mancha de culpa, mas sim uma condição de enfermidade, então o dogma da Imaculada Conceição, pelo menos como ele foi formulado no Ocidente, se torna, bom, desnecessário. Não existe uma mancha para ser removida dela antes mesmo de nascer. Isso significa que ela herdou exatamente a mesma natureza que todo mundo. Uma natureza mortal que sente fome, cansaço, dor, sujeita às mesmas inclinações. A imensa diferença foi a resposta dela. O sim de Maria foi um ato de liberdade e de santidade tão pleno que superou qualquer tendência ao mal que existia naquela natureza. E essa frase de São Gregório Nazianzeno é a base de tudo. O que não foi assumido, não foi curado. Pensa bem, para que Cristo pudesse curar a nossa humanidade, ele precisava assumir a nossa humanidade de verdade, por completo, com tudo que ela tem. Exatamente a mesma natureza doente que Maria também tinha. Se ela tivesse uma natureza diferente, especial, então a humanidade que Cristo assumiu não seria a nossa humanidade. E a cura não chegaria até nós. Tudo bem? Se o pecado é uma doença, qual é o remédio? Qual é a cura? A resposta está na penitência. Mas calma, não a penitência como castigo, como punição, mas sim como uma terapia, como um caminho de cura. A palavra em grego para isso é metanoia, e o significado é incrível. Não é sobre se sentir culpado ou ficar se chicoteando. Metanoia significa mudar a mente, mudar a direção. É como se a gente estivesse olhando para o lado errado e de repente a gente vira o rosto e olha de novo para Deus. É uma reorientação de toda a nossa vida. E se a gente levar essa lógica até o fim, a conclusão é poderosa. Se o pecado é uma doença, então a confissão é o hospital espiritual. Deixa de ser um tribunal, com juiz e réu, e se torna um consultório médico. O sacerdote não é um juiz que vai te condenar. Ele é um médico que está ali para te ajudar a diagnosticar o problema e aplicar o remédio, que é a graça de Deus. E o processo todo é terapêutico. Tem etapas. Primeiro, o diagnóstico. É admitir para si mesmo, ok, a ferida é minha. É parar de culpar os outros. Segundo, a consulta. É ter a coragem de mostrar essa ferida para o médico espiritual. E por último, o tratamento, que é receber a graça que de fato cura e traz paz para a alma e para o corpo. No final das contas, é isso. A jornada espiritual deixa de ser um grande julgamento e passa a ser um longo tratamento. Não é sobre acumular pontos ou deméritos. É sobre um processo contínuo de cura, de reabilitação, de voltar a ser saudável. E para fechar, fica essa reflexão no ar. Se a gente começar a ver as falhas, as nossas e as dos outros, não como crimes que merecem punição, mas como feridas que precisam de cuidado, como isso muda tudo. Como isso muda o jeito que a gente olha para si mesmo e para as pessoas ao redor. Talvez seja um convite para ter menos julgamento e muito mais compaixão, menos condenação e mais desejo de cura. É, sem dúvida, uma perspectiva que pode transformar a nossa vida.